acho que a maioria já está aqui, né? Depois, se entrar mais pessoal, a gente aprova a entrada aqui. Tem câmera sem microfone. Não, tudo bem, Vinícius, não tem problema, não. Acho que tem mais gente entrando aqui. Bom, a maioria do pessoal aqui, né, é brasileiro e não entende árabe. Tem muitos muçulmanos e muitos não muçulmanos também. Então, vou tentar o máximo possível usar, não usar termos, né, em outra língua. Tem muitos brasileiros que são muçulmanos, são familiarizados com alguns termos. Então, para ser justo com todo mundo, então peço que quem já é familiarizado tenha um pouco de paciência, caso precisar explicar ou traduzir alguns termos para os outros. E se alguém não entender alguma coisa, pode me avisar, tá bom? No final aqui eu vou deixar um espaço para o pessoal fazer pergunta. Vou até mandar uma pesquisa de satisfação para quem quiser fazer alguma sugestão, reclamar de qualquer coisa, aí pode me avisar. Depois eu vou criar um grupo no WhatsApp, no Telegram, para quem quiser depois discutir. O curso vai ser longo, no mínimo 3 meses. A gente vai começar com outros módulos depois. Só que, pessoal, vou pedir uma coisa para vocês, o grupo do WhatsApp ou do Telegram, se eu criar, eu quero o respeito de todos, tá? Não quero ninguém vir me falar um dia que alguém me chamou, alguém está invadindo o meu celular, alguém está me chamando para conversar, né? Aqui é um grupo de respeito, não é um grupo para perder tempo, não é um grupo de paquera, não é um grupo para se conhecer ou fazer amizades. Isso com certeza pode acontecer, mas é uma situação chata. Então, quando eu criar o grupo, se qualquer pessoa me dizer, me mandar mensagem, falar, fulano falou comigo, falou, fulano está querendo um papo, aí eu vou excluir do grupo e vai ser expulso do curso, tá bom? Acho que fica mais confortável para todos desse jeito. Sobre o nosso curso hoje, a gente vai falar sobre a jurisprudência islâmica. O que que é a jurisprudência? Muita gente confunde alguns termos, lei islâmica, jurisprudência, sharia. Muita gente tem medo, muita gente se assusta com esses termos. Então, só para esclarecer, a palavra sharia mesmo, né, como muitos já sabem, significa literalmente legislação, ou constituição, né? A palavra Sharia significa Constituição. Então, para os muçulmanos é considerada uma Constituição divina. Só que o que que é uma Constituição? É muitas regras, leis? Não. A Sharia é apenas uma base que é de alguns versículos legislativos do próprio Alcorão Sagrado e da tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que inclui a biografia dele, né? E também os ditados dele, em outras palavras, os provérbios, ditados, ou como conhecidos em árabe como hadiths. Então, eles servem apenas como diretrizes, né? Porque o próprio texto do Alcorão, ele não é um texto por completo legislativo, né? O Alcorão, igual qualquer outro livro sagrado, contém versículos de caráter profético, histórico, contar histórias, né? Porque as histórias servem para a gente aprender lições também, né? E tem espiritualidade, tem moralidade, tem ética, tem etiqueta, tem educação, tem um pouco de tudo. Então, se a gente pegar os textos que são diretos, como textos legislativos, são muitos poucos, né? E então ele serve como diretrizes gerais. E esses textos são mandatórios, né? Só que não são muitos. E a maioria das vezes o próprio texto explica o motivo, explica o porquê esse mandamento, qual que é o objetivo desse mandamento, o que que a gente ganha com isso, qual que é a consequência negativa se a gente contrariar isso, né? Então, esses textos são muito pequenos, né? E exatamente como a Sharia, né, ela é flexível, então ela tem que servir para todos os tempos. Muitas pessoas falam, ah, mas esse texto tem 1400 anos,
não serve para a gente. Serve sim. É por isso que existe a jurisprudência islâmica. O que é a jurisprudência islâmica? Com o tempo, no passado, sempre que surgia novos problemas, surgia tecnologias novas, problemas novos, seja social, comercial, em qualquer área. Então, os legisladores, os responsáveis, né, da jurisprudência tinham que fazer o quê? Tinham que pegar os textos originais, os princípios originais e se basear neles para criar novas jurisprudências, porque na vida sempre vai surgir algum momento que a gente precisa saber o que eu faço, isso pode, isso não pode, eu devo fazer, não devo fazer, mas o texto não fala, o Alcorão não é claro às vezes, não fala se pode fazer ou não pode fazer, né? Então, para começar, eu quero falar, em geral, para que serve a jurisprudência, para que servem esses textos, por que Deus colocou esses textos legislativos, seja no Islã, seja no cristianismo, seja no judaísmo, qual que é o objetivo de qualquer mandamento, né, divino, religioso. Em primeiro lugar, qualquer mandamento, qualquer ensino, o objetivo é, em primeiro lugar, a felicidade e a preservação da vida humana, né? Para a gente ser feliz. Deus não é opressor, Deus não é mandão, Deus não quer ver a gente sofrendo. O único objetivo é a gente ser feliz, né? Deus é nosso Criador, então, durante todos os tempos, no passado, mandava mensageiros, profetas, muitas religiões, para simplesmente guiar a gente. Eles são nossos mestres espirituais, nossos guias, para a gente saber como lidar e facilitar também, né? Muitos filósofos buscam respostas para muitas perguntas na vida e, no final, depois de 80 anos filosofando, descobrem que os textos sagrados, né, têm o mesmo resultado, né, a mesma conclusão, né, no final da vida deles, né? Então, muitas pessoas perguntam por que muito texto, muita religião, quem está certo, quem está errado? Errado ninguém está, todo mundo está certo, né? Nossa, mas essa religião ensina isso, essa religião ensina aquilo. Não, não ensina coisa diferente. Todas as religiões ensinam a mesma coisa, têm os mesmos princípios, mesmo caráter, mesmos valores, mesmos preceitos. O que muda é uma adequação, né, da prática do culto religioso de uma época a outra, de uma cultura para outra, de um lugar para outro. Por qual motivo? Exatamente para se adequar, né, para aquela época, para aquela cultura, para aquele pessoal, né, exatamente porque as leis divinas são flexíveis, né, e também para a diversidade, né, a diversidade é bonita, né, o multiculturalismo, ele é uma coisa muito bonita, imagina se todas as pessoas do mundo usassem a mesma roupa, tivessem a mesma religião, mesmo culto, mesmas práticas, né, a vida seria muito sem graça, né? Então, todos os caminhos levam para Deus, né? De uma forma ou outra, e Deus sempre mandava, né, novas mensagens, profetas, mensageiros, até encerrar, né, com a nossa mensagem aqui, para completar, né, esses ensinamentos divinos. Então, como a gente disse, o objetivo principal é preservar a vida humana, é, ajudar o ser humano a alcançar seus objetivos nessa vida também, sejam objetivos materiais, objetivos financeiros, objetivos morais, objetivos espirituais, seja para evoluir em todos os sentidos, né? Então, o objetivo é evoluir. Só que como é que a gente faz isso, né? A gente tem que ter diretrizes, tem que ter critérios para isso. A gente não pode fazer o que a gente quiser, né? Tem muita gente, eu sou livre, faço o que eu quiser. Não, a gente não é livre, né? Como vocês dizem aqui, né? Nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Então, as leis divinas, a Sharia, ela exatamente serve para isso, para que nossas práticas e tudo que a gente faz não tenha consequências negativas para os outros, né? A gente não pode fazer algo que pode ser prejudicial para outra pessoa, né? Ou para a sociedade. Sempre tem um bem maior, né? O bem da sociedade sempre está acima de nossos interesses pessoais. Então, as leis divinas, a jurisprudência, a Sharia, ela exatamente serve para que a gente consegue alcançar nossos objetivos, né, sem interferir ou prejudicar
né, os interesses dos outros seres humanos também. E isso, claro, existe em todas as leis do mundo, como em qualquer outro país, isso também faz parte da nossa Constituição brasileira também. Outra coisa, preserva a segurança, né, da sociedade. Como que isso acontece? A gente vai ver isso com o tempo. Hoje, nossa aula é apenas uma introdução, né? Nossas aulas vão ser apenas de 1 hora, para não ser pesado, e também para a gente conseguir entender e também dar tempo para algumas perguntas, né? E também já está tarde aqui, algumas pessoas também assistem de fora do Brasil, então fica muito tarde para eles. Então, o que que é a prática religiosa, né? O que que é esses mandamentos? Apenas oração, jejum, caridade? Não, isso é apenas uma parte, né? Isso aqui, na verdade, é um estilo de vida completo. Um estilo de vida que leva qualquer ser humano a alcançar uma paz, a conquistar suas felicidades, né? Deus não quer nada da gente além de ser feliz, né? Então, todos esses mandamentos é para ajudar a gente a alcançar essa felicidade, a perfeição e a evolução espiritual, pessoal, em todos os níveis, né? Nos níveis emocionais, materiais, físicos, mentais, né, em todos os sentidos, e também poder gozar dos prazeres da vida, né, de uma forma justa, digna e honesta. Então, é tudo para bem, tudo é para nosso bem. Existe na jurisprudência islâmica duas palavras-chave que muitos de vocês já conhecem, muitos não muçulmanos não são familiarizados com esse termo, que são halal e haram. Né? O que é halal? Halal é o que é permitido, lícito, pela lei, né? Pela Sharia, pela lei religiosa, né? Pela lei divina. E haram é tudo que é proibido e tudo que é proibido. Então, por que que algumas coisas são permitidas e algumas coisas são proibidas? Tudo que é permitido é porque a gente, se praticar, vai fazer bem para a gente. E as coisas permitidas, elas se dividem em duas partes, né? Coisas obrigatórias, mandatórias, e coisas voluntárias, coisas que simplesmente são permitidas, a gente pode fazer. Por que que algumas coisas são obrigatórias? Porque Deus sabe que se a gente não fizer isso, nossa vida seria péssima, seria infeliz. Então, tudo que ele obrigou a fazer, porque é certeza 100% que faz bem para a gente, né? Deus não ganha nada com nossas boas práticas, com nossas boas ações. Quem ganha somos nós, né? A gente que vai ficar cada vez mais próximo dele, a gente cada vez vai ficar mais bem-sucedido na sociedade. Se eu tiver boa ética, bom caráter, boa educação, tratar os outros bem, eu que vou sair ganhando. Vou ser mais respeitado no meu trabalho, na sociedade, em todos os aspectos. Então, meu relacionamento, né, que é organizado, né, pelas leis religiosas, não é apenas meu relacionamento com Deus, não é apenas, né, as adorações, não é apenas como é o culto religioso, não, né? Esses relacionamentos são sempre no Alcorão divididos em 3 níveis, né? Primeiro nível, mais supremo, superior, nobre, é nosso relacionamento com Deus. E depois, nosso relacionamento com a sociedade, as pessoas ao nosso redor. São nossa família, nossa sociedade, nossa escola, nossa faculdade, nosso trabalho, nosso relacionamento com pessoas da nossa fé, nosso relacionamento com pessoas que contrariam a nossa fé, nosso relacionamento com pessoas que não aceitam a nossa fé, nosso relacionamento com pessoas que brigam com a gente, lutam com a gente, independentemente também da nossa religião, né? Pessoas de qualquer religião têm inimigos, tem pessoas invejosas, tem pessoas ruins, tem pessoas que atrapalham a nossa vida, como que a gente lida com elas? Então, sim, a religião ajuda a gente, nos ensina como tratar com essas pessoas, né? Tratar essas pessoas. Eu só estou falando do resumo, depois a gente vai pegar cada um desses assuntos, né, nas próximas aulas e pegar eles e ver qual que é o ensinamento para cada caso desses, né? Então, como a gente disse, tem esses textos originais, né? O texto original é o que existe no Alcorão e nos ensinamentos, nos hadiths, né? Nos provérbios, nos ditados do profeta e no Alcorão, que é o texto revelado direto, né, de Deus para o profeta Maomé, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, por meio do anjo Gabriel. Então, esses textos aqui, o que for mandatório, obrigatório, a gente não pode alterar. Não tem nenhum sábio, nenhuma pessoa, nenhum religioso tem direito de opinar sobre isso.
né? Igual, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Da Torá, do Antigo, do Velho Testamento, e no Alcorão também. Tipo o quê? O que que são essas coisas? Nossa, é ditadura? Não, não é ditadura, mas são coisas que realmente prejudicam. Tipo, não mata, não rouba, né? Não comete adultério. Então, isso aqui, a gente não pode opinar. Eu não tenho direito de chegar aqui e falar, nossa, eu tenho uma opinião diferente sobre o roubo. Eu acho que, né, a gente pode flexibilizar essa regra. Não, não pode, né? Tudo que é mandatório, a gente não tem direito de opinar. O que, que mais é obrigatório, né, no Alcorão? São coisas exatas, coisas de números, por exemplo, herança, as questões de herança, por exemplo, no Alcorão são muito bem definidas, né? Inclusive, os versículos que falam da herança no Alcorão são os versículos mais bem completos que não precisa de interpretação nenhuma. Já fala exatamente quando uma pessoa morrer, quem que vai herder, a quantidade que vai herder, qual que vai ser a divisão. Então, nenhum sábio, nenhum sheik, nenhum líder, nenhum mestre tem direito de opinar sobre isso. Fala, não, eu acho que fulano tem direito de receber mais ou menos, porque isso aqui já está definido, né? Outros textos que são mandatórios também, mas em forma de preceitos, de caráter, de princípios. Então, mas eles não definem uma coisa fixa. Então, essas coisas, os sábios, né, que faziam a jurisprudência no passado, eles faziam o ijtihad, né, que é o esforço para tentar entender como adequar aquilo, né, nesse caso. Então, por exemplo, no Alcorão, por exemplo, proíbe a bebida alcoólica, né? Por quê? A gente vai falar sobre isso depois, a gente só está falando do resumo, a gente vai pegar cada caso a caso, né? No final, todo mundo vai aprender sobre tudo que é permitido, tudo que é proibido, e a gente vai discutir cada um desses casos. Mas por quê? A gente tem que entender o porquê. Mas as pessoas falam hoje em dia, mas na base de que você está julgando que não pode, por exemplo, fumar, não pode beber outro tipo de coisa, não pode usar droga? No Alcorão não fala que não pode usar droga. Não tinha droga naquela época. Então, na base de que eu vou julgar se eu posso fazer ou não posso fazer? Então, eu vou pegar o motivo da proibição daquilo, qual que é o prejuízo, né, que causou, por exemplo, a bebida, e vou comparar com o prejuízo que é causado, né, o dano que é causado, por exemplo, pela droga, que né, atrapalha a mente. E daqui a pouco a gente vai falar também um pouco mais sobre isso. Então, esses são os principais objetivos, como a gente já falou: alcançar o bem, sempre recomendar o bem, e impedir o mal, seja o mal que a gente causa mesmo, né, contra a gente mesmo. Se eu, por exemplo, estou bebendo sozinho aqui em casa, estou fazendo mal para alguém? Não, posso fazer mal. Se eu ficar alterado, sair na rua, sim, posso fazer mal para alguém. Mas se estou na minha casa sozinho bebendo, eu estou fazendo mal para mim, para minha saúde, né? Então, quando a gente fala impedir o mal, é impedir o mal contra a gente mesmo, contra a nossa saúde, contra a nossa vida, contra a nossa alma, e também nosso mal com os outros, né, com a sociedade também. E todos esses mandamentos que a gente vai estudar, né, nas próximas aulas, a gente vai ver que tudo faz sentido, tudo é o porquê. Não existe essa coisa, né, tipo, não pode fazer isso. Mas por que não posso fazer isso? Então, a maioria dos versículos, por exemplo, no Alcorão, que fala não pode fazer isso, o próprio Deus no Alcorão, o próprio versículo geralmente já explica o porquê. Já fala o motivo o porquê. Vou pegar um exemplo para vocês, por exemplo, aqui. Deixa eu ver, na Surat al-Maida, Sura é capítulo, né? Maida significa capítulo da mesa, né? O da fartura, que é o capítulo 5, né, do Alcorão, versículo 91. Aí Deus disse assim: o Satanás deseja semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar vós da lembrança de Deus e da oração. Então, abstereis vós disso. Então, o próprio texto já, né, falou da proibição, por exemplo, da bebida, ou no caso aqui especificamente o vinho, e o jogo de azar. Por quê? Ele já explicou, porque falou que isso aqui é um caminho para que o Satanás, né, o demônio, semear a inimizade e a aversão entre a gente. Muitas vezes, a maioria das brigas, a maioria dos crimes que acontecem é por causa de efeito de bebida.
né? Então, a gente acaba ficando com raiva, briga com um, briga com o outro, a gente vai perder um pouco da nossa consciência, então a gente pode cometer algo que a gente não faria se tivesse com, né, plena consciência. E ao mesmo tempo fala, afasta a voz da lembrança de Allah. O que que significa lembrança? A lembrança de Allah, no caso, né, Deus, né, que a gente chama de Allah em árabe. Afasta a voz da lembrança. O que que significa lembrança de Deus no Alcorão? Lembrança de Deus significa estar em estado de lembrança mental, estado de presença. Então, não é uma lembrança, eu lembro, Deus existe. Todo mundo lembra, todo mundo sabe que Deus existe. Só que, por exemplo, eu estou no trânsito, uma pessoa me irrita, uma pessoa me provoca. Eu lembro que Deus existe, me observa naquele momento, eu observo, eu lembro que Deus está presente comigo naquele momento, eu lembro que Deus me mandou não ficar com raiva, eu lembro que Deus me mandou não xingar os outros, né? Eu cheguei em casa, estou estressado, minha mulher me estressou, eu lembro que Deus está presente comigo naquele momento, que eu não posso maltratar minha esposa só porque eu estou nervoso, ou porque ela não fez o jantar do jeito que eu gosto. Eu não posso fazer isso. Então, quando a gente fala lembrança de Deus, o Alcorão quer se referir a estado de consciência contínua o tempo todo, em todos os momentos que Deus está presente com a gente. Então, a gente automaticamente toma vergonha na cara, pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa, e não faz qualquer bobagem. Então, se eu estou bebendo, quando fala aqui no versículo que se você lembrar, não vai ter lembrar de Deus, quer dizer o quê? Muitas pessoas interpretam de uma forma muito superficial. Nossa, então se eu beber sou ruim, então eu esqueço de Deus, que Deus não é mais faz parte da minha vida. Não, gente, não é assim que isso quer dizer. Mas se eu estou bebendo aqui, mais fácil eu não ter um pleno controle sobre minha consciência, minhas decisões. É mais fácil eu brigar, mais fácil eu não pensar duas vezes antes de brigar com alguém. É mais fácil, por exemplo, é, uma mulher dizer sim, né, e passar um momento constrangedor, depois ela fala, nossa, eu não devia fazer isso, o cara aproveitou de mim. Então, a gente evita, né, muitas situações constrangedoras quando a gente tem uma plena consciência, né, e além também de cuidar da saúde. Então, tudo que a gente tem como texto mandatório no Alcorão, ele é exatamente para nosso bem. Então, o próprio versículo já explica qual que é o benefício de largar aquilo que é proibido e explica quais são as consequências negativas também, caso a gente praticar aquilo. É a mesma coisa também para as coisas boas também, né? A gente vai ter muitos exemplos disso. Isso é só um exemplo. Sobre, por exemplo, questão de bebida, com certeza, futuramente, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tipo, aula só sobre bebida, aula sobre isso, só sobre aquilo. A gente vai pegar cada assunto e ter um estudo completo, né? Sobre todos esses assuntos. Então, o que que os sábios podem se esforçar para criar uma nova jurisprudência, nova lei, nova fatwa, nova, né, decisão, se pode ou não pode fazer aquilo, se isso é haram, se isso é halal. É quando o texto não fala exatamente sobre a proibição, não é claro, ele fala em geral. Né? Então, tem muitas coisas, tecnologias novas, inovações, então, os sábios usam a Sharia como critério para decidir, né? Então, por isso que a Sharia ela é flexível e as leis islâmicas são flexíveis. Não é como as pessoas pensam hoje em dia, nossa, esse povo muçulmano quer aplicar a Sharia em todo lugar, vão fazer a gente voltar 1400 anos atrás. Não. Com o tempo, durante o curso, vocês vão ficar surpresos como a Sharia, durante 1400 anos, né, os princípios da Sharia foram necessários para criar novas leis flexíveis em todos os casos. Não tem nenhum caso da vida, hoje em dia, nenhum problema novo que pode surgir, que já não tem uma jurisprudência, que os critérios, né, os princípios da Sharia não ajudam a ter julgamento, né? E sempre a gente fala que a Sharia, ela sempre faz sentido em todos os sentidos, né? Com o nosso próprio discernimento, o nosso instinto que Deus criou dentro da gente, o discernimento que qualquer pessoa tem, até um ateu já nasce.
talvez numa comunidade que nunca ouviu falar de Deus de religião, por dentro, Deus colocou dentro da gente esse discernimento de saber o bem e saber o mal. Né? Todo ser humano sabe que tem o bem e tem o mal. Então, quando a gente vai estudar sobre qualquer coisa, antes de julgar e perguntar, nossa, por que Deus mandou fazer isso? Por que Deus mandou proibir aquilo? Quando a gente realmente estuda o motivo, estuda o objetivo, estuda o porquê a gente tem que fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo, automaticamente a gente vai perceber que faz sentido e também nossa própria consciência, nossa própria mente, nosso próprio discernimento vai aceitar. Por dentro, nossa consciência já sabe, né? Já sabe que isso realmente faz sentido, que isso não pode, e ao mesmo tempo, a Sharia e todas as jurisprudências, né, que a gente já teve na história, sempre levaram em consideração a cultura, os costumes de cada época, de cada lugar, mas sem mudar os princípios gerais, né? Então, e sempre todas essas decisões também é exatamente para a gente para ajudar a gente a enfrentar todas essas novas situações que a gente pode passar, que não sabe julgar, o que não tem discernimento para julgar, exatamente para a gente tomar a decisão certa, é, e sem seguir nosso próprio ego, sem seguir nossas próprias vontades. Tem muitas vezes a gente não pode falar, eu tenho vontade de fazer isso, eu quero fazer aquilo. Muitas vezes, né, nossas vontades e nosso ego acaba arrastando a gente, né, em uma decisão errada. Então, quando a gente sempre julga esses casos, né, nos critérios, nos diretrizes da Sharia, a gente sempre vai conseguir um resultado, uma resposta que vai ser benéfica para a gente, que não vai destruir a gente, nem vai destruir o outro, nenhuma outra pessoa, nenhum terceiro, né? É, bom, como a gente disse, os princípios, tem 5 princípios que toda jurisprudência tem que levar em consideração. Toda lei que existe no Alcorão, toda jurisprudência, cada regra que os sábios tomam, né, como decisão, o falam que se isso pode ou não pode, sempre tem que levar em consideração a preservação de 5 coisas, né, que vai acompanhar isso com a gente durante todo o curso. Quais são as 5 coisas sagradas que o islamismo define como maior regra, né, para decidir se pode fazer isso ou não pode fazer aquilo? Então, tudo que a gente vai fazer ou não pode fazer tem como objetivo de realmente consagrar essas 5 coisas. E daqui a pouco eu vou dar um resumo, né, rapidinho sobre isso. Primeira coisa, a religião. Segunda coisa, as almas, o que seja a vida humana. Terceira coisa, a mente ou a consciência. Terceira coisa é os filhos e a descendência. E quinta coisa é o dinheiro, os bens materiais. São 5 coisas sagradas que nenhuma atitude que a gente vai fazer, nenhuma ação a gente vai fazer, pode fazer faltar nessas 5 coisas. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, né, de tudo isso. Segunda coisa, aqui a gente fala, nossa, mas é muita regra, a gente tem que seguir muita regra, por quê? É muito difícil seguir regras. Primeira coisa, Deus em nenhum momento quer dificultar a vida de ninguém, né? O objetivo é sempre facilitar a vida, porque esses ensinamentos são diretrizes, guias, e quando a gente começa a praticar e vê o retorno, vê essa paz, vê essa evolução, a gente mesmo vai acabar ficando satisfeito, se sentindo bem. Então, é, como a gente disse, tudo é justificado. Então, tudo tem motivo. Tudo ou é para alcançar algum bem ou para impedir algum mal, né? E também não tem nada que a gente tem que fazer ou tem que deixar de fazer é maior do que a nossa capacidade, né? Porque tudo é flexível. O Islã, em muitas ocasiões, no Alcorão, um dos ensinamentos do próprio profeta, sallallahu alaihi wasallam, convocou, né, pela facilidade e flexibilidade. Por quê? Porque tem que atender todas as necessidades humanas.
né? Os seres humanos sempre têm necessidades. As nossas necessidades são infinitas. A gente tem necessidades obrigatórias, a gente tem necessidades momentâneas e tem simplesmente necessidades complementares. Tipo o quê? O que é uma necessidade obrigatória? Necessidade obrigatória, comida. Ninguém consegue viver sem comida, respirar, tomar água, relações sexuais. Só que qual que é o papel da religião nisso? Organizar, te ensinar. Então, se você vê o texto sagrado te falando que não pode ter gula, mas por quê? Eu não posso comer à vontade? Não é que você não pode comer. Não posso comer coisa gostosa? Pode comer coisa gostosa. Não posso comer doce? Pode comer doce. Pode comer o que você quiser. Mas se você comer mais do que sua capacidade, mais do que sua necessidade do seu corpo, vai fazer mal para você. É você que vai se prejudicar. Então, todas essas necessidades que a gente tem, sejam obrigatórias, ou temporárias, ou complementares, simplesmente o papel da religião aqui é organizar. Qual que é a minha necessidade, por exemplo, complementar? É um lazer, eu quero ter um carro. Tudo bem, é meu direito ter um carro? Com certeza é meu direito ter um carro. Agora, eu não consegui dormir à noite, não consegui pensar em mais nada, só quero pensar em conquistar meu carro. Eu fico invejando o carro dos outros enquanto eu não tenho. Eu nunca estou satisfeito com o meu carro, sempre estou reclamando. Nossa, eu queria um carro melhor, queria isso melhor. E se eu não conseguir ficar com raiva do outro, aí a inveja chega num nível de desejar tirar o bem do outro. Então, isso leva a roubar, você tem muito roubo, muito assalto. O que que leva uma pessoa a roubar, a assaltar? É falta de Deus no coração, uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa que não tem satisfação, não tem gratidão com o que já tem, entendeu? Então, como a gente disse, todas as necessidades do ser humano pode alcançar, pode fazer. Ah, necessidades sexuais. Sim, então a religião organizou por meio do casamento. Em nenhum momento falou para você, não pode ter relações sexuais. Seria injusto Deus colocar esse desejo e proibir a gente praticar. Só que por que que eu tenho que realmente seguir esses critérios? Porque organiza a família, evita a doença, é, evita, por exemplo, até problemas sociais. Imagina as consequências, por exemplo, sociais, psicológicas, sempre numa criança que não tem pai, família dividida, brigando. Então, quando Deus definiu critérios para se entender, conhecer bem com quem você vai se relacionar, então, se você vê todas as nossas necessidades humanas, Deus em nenhum momento nos proibiu. Em nenhum momento nos proibiu fazer algo que é bom para a gente, mas é só para organizar esses relacionamentos, para organizar essas necessidades de uma forma que a gente consegue alcançar elas sem pisar em cima de ninguém, sem fazer mal para ninguém, sem extrapolar ou fazer alguma coisa, exagerar, né? Tudo de uma forma moderada. A base de tudo, ensinamento religioso, é a moderação, né? Então, se vocês verem no próprio Alcorão, tem vários versículos que mostram que Deus realmente não tem intenção de dificultar a nossa vida. A gente pega, por exemplo, né, o capítulo 2, né, que é a Surah Al-Baqarah, o versículo 200, o versículo 185. Aí Deus disse assim: Deus vos deseja a facilidade e não vos deseja a dificuldade, né? No mesmo capítulo aqui, no versículo 286, fala: Deus não impõe a alma alguma, senão o que é de sua capacidade, né? Então, Deus nunca cobra ninguém mais do que sua capacidade. Se Ele fez a gente, Ele sabe o que que a gente é capaz, sabe o que que a gente pode aguentar, o que que a gente não pode aguentar. No capítulo 4, né, da Surah An-Nisa, versículo 28, diz: Deus deseja aliviar vós as dificuldades, né? Em outro versículo aqui da Surah Al-Hajj, que é o capítulo 22, no versículo 78, fala: Deus não vos fez constrangimento algum na religião, né? E se você pegar até os ditados, os provérbios, né, os hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente vê também muito isso, né, em muitas histórias, né? Muitos de vocês, né, que já são muçulmanos, sabem que os hadiths, né, tem hadith autenticado que foi transmitido, que o profeta, por exemplo, disse isso, disse aquilo, e foi autenticado, foi aprovado, né, pela maioria dos companheiros e pelos sábios de hadith.
né, que autenticaram realmente a veracidade, né, desses versículos, desses provérbios, desses ditados, e depois a gente vai ter outras aulas sobre isso, né? Não é o assunto de hoje, mas só para quem está acompanhando a gente, não entende o que significa isso, esse hadith autenticado, significa que realmente foi provado 100% que o profeta disse, porque quando não é autenticado, a gente não pode considerar ele como prova, né, para a gente seguir ou para servir como base, né, de uma nova jurisprudência ou legislação, né? Então, por exemplo, esse hadith aqui, ele foi narrado por Abu Huraira, né? E esse hadith foi autenticado pelo Bukhari. E disse que o profeta disse: a prática da religião é fácil e a religião ela é mais forte do que o fanatismo. Então, de sorte que cumpre com os vossos deveres de um modo apropriado, sincero e comedido, e sede otimistas, tá? E outro também ditado do profeta Muhammad, narrado por Aisha, radiallahu anha, que é a esposa dele, e esse ditado foi autenticado, né, hadith sahih, pelo Bukhari e Muslim, né, são os dois livros autênticos de hadith. Então o profeta disse: Deus é benigno, no sentido de bondoso, né? E lhe apraz a benignidade em todos os assuntos, né? E outro também hadith parecido, narrado também por Aisha, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Deus é benigno e lhe apraz a benignidade. Por isso, recompensará pela benignidade como jamais recompensou, em contrário, pela violência ou por qualquer outra coisa, né? Mais um ditado também transmitido do profeta sallallahu alaihi wasallam, também pela esposa Aisha e também autenticado por Muslim, onde ele disse: a amabilidade, quando acompanha qualquer assunto ou embeleza, e quando é retirada de qualquer assunto, tira-lhe o encanto. Mais outro hadith ditado, narrado por Anas, radiallahu anhu, que é um companheiro também do profeta, e esse ditado, hadith, né, foi autenticado também por Bukhari. O Muslim disse, né, o profeta: facilitai as coisas, não as dificulteis, né? Apresentai as boas novas, sempre, e não intimideis os outros, né? Então, isso aqui é uma prova que nenhum ensinamento religioso tem como objetivo da gente ser rígido, da gente ser duro, da gente sempre se achar melhor do que os outros, fazer cara fechada e ficar obrigando as pessoas o tempo todo a fazer isso, fazer aquilo. Não, isso não é o objetivo, tá? Então, tudo que existe no Alcorão e na Sunna, o que é a Sunna? Sunna é a tradição profética. O Alcorão e a Sunna são as duas fontes principais legislativas, onde a gente considera elas 100%, sem descartar nada delas, né? O Alcorão, a gente já sabe, né? Um livro que tem os versículos, né, legislativos, né, mandatórios dentro dele, e a Sunna ela se divide em duas partes, né, que é a tradição. O que são essas duas partes? A biografia, né, do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e os hadiths, né, que são os ditados, os provérbios dele autenticados que foram transmitidos, narrados até nossa época aqui. Então, esses objetivos, né? Preservar a vida, a existência humana, responder sobre nossas curiosidades, sobre nossa existência, sobre o universo, sobre o nosso papel nesse mundo, nosso papel na sociedade, nosso papel na nossa família. Então, adorar a Deus não significa assim simplesmente uma submissão cega. Adorar a Deus significa uma submissão de amor, né? Quando a gente vê algo bom, se submete a ele, se apaixona por ele, então é um relacionamento de amor entre a gente e Deus, sabendo que tudo que ele mandou nesse momento é para nossa felicidade, nosso bem. Então, nesse caso, a submissão vira prazerosa, né? Então, quando Deus disse no Alcorão: não criei os gênios e os humanos. O que são os gênios? Os gênios, alguns traduzem como jinn, outros traduzem como demônios, outros traduzem como todos os seres ocultos, né? Os gênios é todo tipo de ser oculto, todo tipo de elemento que a gente não enxerga com os próprios olhos, né? Seja demônio, seja qualquer outra coisa, qualquer tipo de elemento. Isso não é o assunto agora também. Depois a gente fala sobre isso. Então Deus disse:
né? Não criei os humanos e os gênios senão para me adorar. Em que sentido, né? Na interpretação, me adorar significa me conhecer. Então, a gente, para conhecer Deus, tem que conhecer nós mesmos em primeiro lugar. Deus disse que criou a gente em sua imagem, né? Soprou de nosso espírito. Então, a gente tem uma luz divina, tem um espírito divino dentro da gente que conecta a gente com, né? Com um Deus superior, o único, né? Que é a fonte de toda essa luz e fonte de todas as almas nesse universo. Todas as pessoas de todas as religiões, todas as culturas acreditam nessa força superior, né? Ateu acredita no eu superior, numa energia do universo que manda em tudo, e tudo, né, explodiu em algum momento e veio de uma fonte só. Então, são vários conceitos diferentes, científicos, os religiosos, a ideia é a mesma. A ideia, a gente se conectando, né, com o nosso interior, com essa luz divina que tem dentro da gente, que Deus plantou dentro da gente, que é o nosso espírito, a nossa alma, a gente consegue conhecer Deus e levar nosso espírito para conseguir encontrar Deus. Então, a gente encontra Deus com o caráter, com a nobreza de caráter, com a moralidade, com a ética, com a educação. E todos esses mandamentos religiosos, sejam os mandamentos de adoração, seja caridade. Por que que a gente faz caridade? Porque as pessoas precisam de dinheiro? Não, não precisa. Se você não dá, Deus não larga ninguém. Aí ele arruma alguém, né, para dar comida. Ninguém passa fome, né? Não tem nenhuma formiga que passa fome. Então, não é você, né, que essa pessoa está precisando. Você faz caridade porque você precisa dessa caridade. Você que precisa dela e não a outra pessoa, né? Quando você faz a caridade para você aprender a ser generoso, você faz a caridade para você se sentir usado e útil para o mundo, né? Para você simplesmente fazer seu papel, né, de ajudar os outros, né? E outra coisa para você evoluir. A gente só consegue evoluir espiritualmente doando e não recebendo, né? No princípio de doar. E, inclusive, esse é o princípio até cientificamente foi provado hoje em dia, até pela física quântica, pela lei da atração. Para a gente receber, a gente tem que ser grato e tem que doar. Quem não doar, quem não separar uma parte do que ganha exatamente para ajudar os outros por amor, então nunca vai ter prosperidade. Então, quando Deus disse tudo que vocês dão, né, de caridade, de dízimo, de não sei o que, será multiplicado, isso, felizmente, hoje em dia foi provado até pela própria ciência, né? Então, eu vou voltar rapidinho porque o nosso tempo está acabando. A gente falou sobre os cinco, né, cinco coisas consagradas que tudo que a gente vai fazer ou deixar de fazer tem que preservar. Em primeiro lugar, a religião. Por que a religião? Porque a religião, enquanto está viva, enquanto continua existente, enquanto continua firme e forte, ela vai servir de evidência contra o mal, ela vai contribuir para a evolução da humanidade, ela ajuda a humanidade, e, ao mesmo tempo, a prática religiosa, a prática de religião, mantém um vínculo da comunidade, o vínculo da religiosidade. Eu posso falar, eu sou religioso, eu tenho Deus, mas não quero seguir religião nenhuma. Isso não existe. A religião é sua identidade. Eu não posso me identificar como muçulmano se não me caracterizar como muçulmano, se não falar como muçulmano, se não praticar o culto muçulmano. Da mesma coisa, o católico, por exemplo, a pessoa fala, eu sou católico, mas eu tenho um Deus no coração. Mas se você é católico, nunca assiste uma missa no domingo, você nunca obedece, por exemplo, os ensinamentos da igreja que tem ensino, então você não é católico, eu te estaria mentindo. Então, preservar a religião é uma coisa importante que ninguém pode abrir mão, né? E segunda coisa, a alma, a vida, né? É uma coisa que é sagrada. Qualquer atitude que pode afetar a sua vida ou a vida dos outros é um ato proibido. Proibido matar, proibido se matar, cometer suicídio, né? Depois a gente vai detalhar tudo isso. A gente só está falando, resumindo, para ter uma introdução rápida, né? Terceira coisa, a mente. Por que que a gente tem que preservar a mente? Porque com a mente a gente tem um discernimento entre o bem e o mal, a gente consegue ter uma consciência, a gente sabe o que é proibido. Então, tudo que afeta a nossa consciência, que apaga a nossa consciência, é proibido. O que diferencia o ser humano de qualquer outro animal é exatamente essa consciência elevada. Mas, infelizmente, muita gente não usa. Tem muito animal mais consciente do que pessoas. O animal come, fica satisfeito, para. Então, o animal fala animal selvagem. O animal vai te atacar, ele vai te comer, vai te morder, porque está com fome. Mas se está com fome, pega um leão, está com fome, coloca a criança na frente dele,
Se ele já está cheio, ele não vai comer. O ser humano não, o ser humano não tem limite. Mesmo com toda a consciência e a inteligência que Deus deu para ele come, fica satisfeito, arrota, vomita, passa mal, vai para o hospital, continua comendo. Então, nesse caso, com toda a consciência que tem muito animal que tem mais inteligência e consciência do que muitas pessoas. Então, preservar essa consciência ela é importante. Né? Imagina o ser humano tudo bonito, cheiroso, arrumado, sai para trabalhar de terno, de gravata, chega à noite, sai, bebe, começa a xingar, começa a falar, usar uma linguagem fútil, linguagem, né, baixa, começa a dar em cima de qualquer mulher que aparece na rua, quer brigar com qualquer um. Então, perde sua consciência, não faz sentido. Então, tudo que faz o ser humano perder consciência, isso é proibido. Quarta coisa são os filhos, ou as nossas descendências. O que hoje em dia, se vocês verem, nas leis mais avançadas, existe. Hoje em dia existe lei de criança. No Brasil, a gente tem um Estatuto do Criança. Mas por que que a gente tem que preservar nossas crianças? Porque imagina um prejuízo que uma criança perturbada, uma criança sem boa criação, sem boa educação, sem bom ambiente, sem qualidade de vida, pode causar na sociedade futuramente, né? Então, imagina, por exemplo, um casamento não bem sucedido, uma criança fora do casamento, a criança nasce, às vezes, sem um dos pais presentes. Então faz falta, faz sim. Se Deus criou homem e mulher, porque Deus sabe que para criar uma família, para criar uma criança, precisa, né, para se estabelecer, né, emocionalmente, precisa de uma masculinidade e feminilidade, precisa, né, da energia dos dois. Às vezes fala, mas eu sou uma mulher forte, eu sou um pai forte, eu consigo fazer papel de homem, papel de mulher. Eu consigo lavar louça, consigo fazer comida, consigo trabalhar, consigo sustentar. Mas, meu querido, minha querida, né, a presença do pai e da mãe não é simplesmente uma presença física, é algo espiritual muito maior do que isso, né? A masculinidade que o pai, né, a figura masculina do pai, a figura feminina da mãe, né, para uma criança é muito importante. Então, não é a gente que decide que a gente é forte o suficiente ou não. Né? Isso quando realmente é forte, porque na maioria dos casos não é bem assim. Você vê o pai larga a mulher, engravida e sai fora, depois ou ele é preso, ele não quer pagar pensão, e a mulher tipo, tem uma situação que tem que trabalhar 24 horas para conseguir sustentar o filho. Se não conseguir, talvez um trabalho digno, tem que fazer uma coisa que mexe até com sua dignidade para conseguir sustentar o filho. Aí o filho não tem ninguém para cuidar, deixa com o vizinho, deixa com vó. Depois o filho é abusado por um tio, abusado por não sei o quê, abusado pelo vizinho. Depois o filho com 10, 12 anos já começa a brigar com o pai, brigar com a mãe, começa a usar droga. Então, é muita consequência. A gente não vai falar em detalhes, a gente está falando do resumido. Mas as consequências negativas da falta da família tradicional é muito grande dentro da sociedade. E a quinta coisa, que é coisa sagrada, que não é uma atitude que a gente pode fazer, pode causar prejuízo, é o dinheiro. Dinheiro, coisa material. Falar, nossa, mas coisa material, o islamismo não é contra a materialidade, contra a ganância? É contra a ganância, mas não é contra o materialismo no sentido que eu ter que viver bem. Hoje em dia, tudo que você precisa de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais vida digna você tem. Ter muito dinheiro, isso não significa um apego material. Ao contrário. Né? O apego material, tem um monte de gente que não tem nada, é apegada a tudo. A pessoa é apegada a tudo é uma pessoa que inveja tudo que os outros têm, e ela não tem nada. E ela é apegada. Talvez tenha uma caneta e vive dormindo, agarrada com ela, tem medo de perder ela. Tem um monte de gente que tem muito dinheiro, não sabe nem o dinheiro que tem, e não está apegado. Se perder tudo amanhã, não está nem aí. Qualquer pessoa que pedir, ele dá sem pensar duas vezes. Então, apego não significa não ter dinheiro. Isso é um conceito muito errado, é um erro muito grave. Tudo que a gente faz, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro é uma bênção. Dinheiro é um recurso divino para a gente viver bem e viver feliz e conseguir cumprir os deveres do dia a dia. Falar, eu quero ser um hippie, quero virar um monge, viver no meio do deserto meditando, não preciso de dinheiro. Precisa sim. Se você não trabalhar, quem que vai alimentar você? Vai receber doação? Desculpa, gente, isso é vagabundagem, isso não é viver na paz. Viver na paz é uma coisa, viver na custa dos outros é outra. O islamismo proíbe uma pessoa viver na custa dos outros, a menos que não tenha condições para isso, tá? Que não tenha condições para isso. No islamismo, a gente tem que dar caridade, sim. Para quem? Para um órfão, né? Para
viúva, que talvez já tem idade, que o marido morreu, não deixou nada, ela não tem mais condição de trabalhar. Imagina uma senhora já de idade ter que sair de casa para poder trabalhar, sustentar, e o marido era simples, ele sustentava, ou às vezes ela até trabalhava, mas não tem condições, né? Um refugiado, uma pessoa assim, né? Locomove de um lugar para outro, situações de crises humanas, aí tudo bem, pode ajudar. Uma pessoa com deficiência física que impede ela a trabalhar, uma pessoa com deficiência mental, mas é uma pessoa com boa saúde, é uma pessoa com boa aparência, é uma pessoa com boa capacidade e vive na custa dos outros, isso não existe. Isso não pode. Isso não existe de jeito nenhum. Ah, mas às vezes uma pessoa é digna, respeitada, é trabalhadora, mas aconteceu alguma coisa com ela. Eu talvez trabalho assalariado, aconteceu um problema, não tenho plano de saúde, preciso fazer uma cirurgia. Sim, não custa nada a gente ajudar quem tem dinheiro, ajudar, fazer uma vaquinha para ajudar. Isso não é mendigar, isso não é vagabundagem, isso não é pedir dinheiro, isso não é caridade, isso não é viver na custa dos outros. Isso é uma situação humana que acontece com qualquer um. E a gente tem que se ajudar, sim. Então a gente tem que saber realmente diferenciar as coisas. Então, mais uma vez, a jurisprudência e a lei, ela exatamente separa muito bem esses casos. E o dinheiro, então, é proibido causar prejuízo. Quais são as formas de prejuízo contra o dinheiro? Primeiro, o desperdício. Desperdício. No próprio Alcorão tem um versículo proibindo o desperdício. Ah, mas eu não posso viver bem, não posso gastar? Pode. Não posso andar com roupa de marca? Pode. Ninguém está falando que não pode. Mas é uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro com futilidade. Uma pessoa já ganha de salário, já vai no outro dia no barzinho torrar todo o dinheiro. Já ganha tipo um salário e já vai gastar tudo no shopping para ficar só se exibindo para os amigos que ele tem um melhor celular, melhor roupa. Isso que não pode. Chega no final do mês e ele não tem dinheiro, fica pedindo dinheiro dos outros. Se acontecer qualquer problema com ele, ele fica sem dinheiro. Isso é sábio? Uma pessoa sábia faz isso? Com certeza não. Então, quando o Islã fala que tem que preservar o dinheiro, é exatamente para o nosso bem. Então, a gente tem que aprender a poupar dinheiro. Ah, mas eu ganho pouco. Poupe. Todo mundo que ganha pouco, abre mão de alguma coisa sua, né? Alguma coisa que te dá prazer, sei lá, aquele cafezinho de R$ 5 ali na esquina todo dia, guarda, né, todo dia esse dinheiro. No final do mês, pode ser pouco, daqui um ano já é um bom dinheiro. Então, você pode precisar para alguma emergência familiar, tem um dinheirinho guardado ali. Se faltar, ai, tudo bem. Você é digno de ajuda, você merece uma ajuda. Mas, caso contrário, uma pessoa que sempre está desperdiçando dinheiro, sempre gasta dinheiro, própria lei islâmica fala que essa pessoa ela é incapaz de praticar seu direito. Inclusive, na lei islâmica, na jurisprudência, você vai ver futuramente uma pessoa que é provada que ela desperdiçar dinheiro, automaticamente o guarda dela vai para uma pessoa mais sábia ou algum parente, porque a próprio juiz pode julgar que ele é uma pessoa irresponsável, porque o desperdício de dinheiro é proibido. Você tem um filho irresponsável, se você ficar dando dinheiro para ele, você estaria estragando ele, não amando ele. Se você dá dinheiro para uma pessoa irresponsável, você está destruindo ela, né? Então, nesse caso, essa pessoa ela não pode ter domínio sobre o próprio dinheiro dela. Que outra forma que a gente pode destruir o dinheiro? Roubando. Você não pode roubar o que é dos outros. Você quer trabalhar? Trabalha com o que é seu. Então, roubar tem penalidade grande? Tem. Tudo no Islã que é proibido, que pode causar prejuízo, seja para você ou para os outros, tem penalidade. E depois a gente vai ter aulas específicas para falar de todo tipo de penalidade. Mas, nossa, não acabou de falar que isso é para o nosso bem, que Deus é bom, Deus não sei o quê. Por que que tem penalidade? Penalidade serve apenas para isso. É para o seu bem também. Porque a penalidade depois, futuramente, a gente vai falar, né, do Código Penal Islâmico. Por que que serve a penalidade? Primeira coisa, serve para assustar as pessoas. Quando você sabe que se roubar, se estuprar, se matar vai ter consequências, quando você sabe que se roubar vai perder sua mão, vai cortar sua mão. Se você sabe que se você matar, você vai ter pena de morte. Se você sabe que se você estuprar, pode ter tudo tem consequência. Então, quando você sabe que tem penalidade bem severa, que a lei funciona 100%, que é 100% aplicada, qualquer pessoa vai pensar 1000 vezes antes de fazer coisa errada. Então, quando Deus colocou penalidades severas, por exemplo, em alguns momentos,
Não é por opressão, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer castigar a gente. No Islã não existe castigo. No Islã existem consequências das nossas atitudes. E o castigo existe apenas para impedir a gente fazer algo que pode causar mal para a gente mesmo ou para os outros. Agora, por exemplo, eu fiz uma coisa errada. Eu sou uma pessoa perigosa para a sociedade. Tem que ficar preso? Tem que ficar preso. Mas por quê? Porque Deus ele é a favor do ódio, do rancor, da vingança? Claro que não. Porque essa pessoa é um perigo para a sociedade. Então, se você está prendendo essa pessoa, é porque você está prendendo ela por amor. Por quê? Porque enquanto ela está presa, ela não é capaz de praticar mal para ninguém. Então, quanto menos mal ela pratica contra os outros, mais bem para o espírito dela, né? Mais ações são poupadas. E, ao mesmo tempo, mais vida de outras pessoas é preservada. Uma pessoa que não consegue ficar sem roubar, sem matar, e você solta essa pessoa na sociedade, então também, por amor também para as outras pessoas, por amor para a sociedade, você tem que prender essa pessoa. Mas não é por ódio. Se um dia, por exemplo, até a lei islâmica, né, prova isso, a gente vai ver isso depois, a prisão é apenas temporária. Né? A lei islâmica é contra uma prisão, sei lá, para a vida toda, de uma forma injusta. A pessoa fica presa enquanto ela causa um perigo para a sociedade. Essa pessoa, por exemplo, estudou, se arrependeu, passou por um programa de reciclagem, provou que ela é boa para a sociedade. Então, sim, nesse caso, não pode continuar aprendendo a pessoa. Por quê? Porque você está aprendendo um recurso, uma pessoa que pode ser útil para o mundo, pode oferecer algo de bom. Então, enquanto você continuar aprendendo ela, isso pode até afetá-la de uma forma negativa, desistir de querer ser boa também. Então, realmente, se você pensar dessa forma, você vai ver que realmente é justo, né? Então, muitas vezes, as leis ocidentais, que não são baseadas em religião, elas não são justas, em todos esses sentidos, né? E futuramente a gente vai ver isso. Então, a gente simplesmente vai encerrar a aula aqui, essa aula introdutória. É muita coisa, né, para falar, mas acabou o tempo. Não sei se vocês gostaram, tentei falar um pouco rápido, mas de uma forma que seja um pouco mais clara. Eu vou mandar uma pesquisa de satisfação para vocês aqui, para que todo mundo puder responder, falar o que achou e colocar também suas perguntas, suas reclamações. É, Daqui a pouco, deixa eu só ver se consigo mandar agora, senão eu mando depois por e-mail para todo mundo. E quem tiver até sugestões de temas para a gente conversar, né, nas próximas aulas, seria bom. Bom, eu mandei por e-mail para vocês e eu vou mandar o link aqui também para vocês responder a pesquisa. Só um minuto, deixa eu mandar aqui para vocês. Ô, pessoal, muito obrigado. Ó, essa aqui é o link da pesquisa de satisfação. Quem não quiser colocar um nome, fazer de forma anônima, pode também. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos. Nossa próxima aula vai ser semana que vem, mesmo horário. Quem não conseguir acompanhar, eu vou manter a gravação e disponibilizar para o pessoal poder assistir. Pessoal, essa aula aqui, né, em nome do Instituto, né, o Instituto Islâmico Brasileiro, em parceria também com a CIELBRA, que é a Sociedade Educacional Líbano-Brasileira, que futuramente os cursos também, quem quiser assistir presencialmente, a gente vai acontecer lá na sede da CIELBRA, que fica em Moema, na Avenida Indianópolis. Infelizmente, hoje tive que fazer o curso apenas online, porque duas pessoas só se interessaram pelo curso presencial. Então, liberar o espaço, trazer o pessoal, simplesmente para atender duas pessoas é difícil. Mas quem quiser fazer presencial, depois manda para mim mensagem para ver realmente quantas pessoas vão querer fazer presencial. No mínimo, se tiver três, quatro pessoas, então a gente faz presencial. Mesma coisa que a gente está fazendo com vocês aqui, mas a pessoa vai poder acompanhar presencialmente e o resto acompanha online, como a gente fez hoje. Eu vou
daqui a pouco, só deixar o Dr. Mohamed Moradi, né, que é o presidente da CELBRA, dar as boas-vindas para vocês também, dar uma palavra rapidinho para dar boas-vindas para vocês. Mas primeiro, eu quero só perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que falamos hoje. Sobre outro assunto, eu recomendo esperar até o final do curso, porque a gente talvez faz umas perguntas que depois a gente vai acabar respondendo. Eu prometo que o curso vai ser rico de informações, então, quem puder esperar, seria bom, tá bom? Então, se alguém tiver uma pergunta, levanta a mão aqui, só para não falar várias pessoas ao mesmo tempo, e abre o microfone e pode falar. Quem não tiver o recurso aqui de levantar a mão pelo aplicativo, está acessando pelo navegador, pode abrir o microfone e falar, mas uma pessoa de vez. Aí, se ninguém tem nenhuma dúvida, aí eu passo a palavra aqui para o Dr. Murad. Então, tudo bem. O Dr. Murad, a palavra é sua. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Estou muito contente de participar dessa primeira aula, dessa introdução à jurisprudência islâmica. Parabéns, professor Magdaher. A aula foi um pouco corrida e nós aí recebemos um monte de informações importantes e eu tenho certeza que deve estar preparando um glossário também com alguns itens que vão ser constantemente colocados nas aulas. É muito importante a introdução, foi muito bem feita, parabéns, professor. E eu anotei alguns itens que considero também que nós... Bom, de uma certa forma, em vez de colocarmos alguns itens da aula em geral. Eu estou vendo aqui que a maior participação é das mulheres, parabéns às mulheres, estão sempre tendo uma maior participação em tudo, e o interesse, é muito importante o interesse para que a gente possa aprender mais, aprender a viver, aprender que a vida é uma diversidade e é uma inclusão, tá certo? Quando foi colocado com referência à caridade, o dinheiro, a generosidade, é sempre uma forma de inclusão e de que a gente possa fazer um mundo melhor. Tanto o Islã, todas as religiões, sempre têm a mesma mensagem. O que a gente deve considerar nessas mensagens é de poder praticar, poder entender. No islamismo não existem dogmas. Tudo tem um porquê e é esclarecido o porquê. No Alcorão e nos hadith, ou a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, eu aproveitei muito, fiz algumas anotações. Muitas vezes a gente se considera praticante, mas desconhece muitas coisas. E com esse curso, com certeza, nós vamos ter oportunidade de aprender muito mais. E parabéns também ao professor, de uma forma bem simples e didática do curso. Isso é muito importante para que possa atingir o maior número de pessoas, sem umas coisas assim mais... quer dizer, uma fala muito mais fácil, mais fluida, mais simples para todos nós. Eu dou os parabéns a todas aí, a todos, e fiquei feliz de participar dessa introdução e participarei do curso também. E a CIELBRA está às ordens. Nós temos outros cursos de lá também, cursos de árabe, cursos de editoração de livros, são cursos variados. Nós estamos lá na Avenida Indianópolis, 2518, próximo ao Clube Sírio, para as pessoas que conhecem ali aquela região.
e fiquei feliz em participar com vocês. Salam alaikum. Obrigado. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, pessoal, já que... alguém pensou alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, pessoal, agradeço mais uma vez aqui. Alguém tem sugestão de mudança de horário? O horário foi bom para todo mundo? Vinícius, pode falar. Vinícius? Levantou a mão, eu acho. Ah, tá. Tá, então pode escrever. Enquanto isso, mais alguém quer falar alguma coisa? Então, semana que vem pode ser, pessoal, mesmo horário. Obrigado. Obrigado, Aisha. Pode ser? Mesmo horário? Alguém tem alguma objeção? Alguma... Então, tá bom. Então, próxima aula fica, né, se Deus quiser, domingo às 8 horas da noite. Quem não puder participar, só me avisa. Eu falei para vocês, depois vou criar um grupo no WhatsApp, com respeito, com tudo. Haverá aprofundamento, alguma escola de jurisprudência. Sim, sim, Vinícius. Eu só não falei hoje, isso aqui vou deixar para a aula que vem. A aula que vem a gente vai estudar a história da jurisprudência, né? Os 4 escolas de jurisprudência islâmica, quem são os fundadores, o currículo deles, quais são os critérios deles, de cada uma delas, a evolução delas. Depois a gente vai, todos os casos que a gente vai estudar, vai fazer um estudo comparado, né, das 4 escolas, como julgar o mesmo caso, quais são os critérios de cada um, qual que é o debate entre um e o outro, por que que esse acha isso, acha aquilo. A gente vai falar de uma forma bem detalhada, mas como eu falei hoje, realmente é uma introdução bem básica mesmo. Tá bom? De nada. A gente vai se aprofundar bastante. Se vocês quiserem, a gente demora 3 anos no curso, não tem problema. Eu estou terminando o meu mestrado em jurisprudência islâmica esse ano, mas cada vez a gente vê que não sabe de nada, sempre vai se aprofundando mais e nunca acaba, né? O conhecimento é infinito. Então tá bom, pessoal. Salam alaikum. Salam alaikum, para quem não sabe, significa a paz esteja com vocês, né? Até semana que vem, então, se Deus quiser. Alaikum salam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum salam.